Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Estamos mais uma semana reunidos aqui no canal e essa semana iniciando para nós cristãos católicos a Semana das Dores, a semana em que a Igreja olha para as dores de Nossa Senhora. Antes de viver o Calvário com Cristo, a Igreja nos propõe o olhar para a Virgem Puríssima, aquela que, ao dizer sim, ontem nós celebrávamos a solenidade da Anunciação do Senhor, ao dizer sim ao projeto de salvação, disse sim também a toda a dor do Calvário, porque é impossível que uma mãe veja as dores tão profundas de seu filho e com ele não sofra. Então, vamos viver essa semana junto com a Igreja, esse olhar para as dores da Santíssima Virgem, ao aceitar ser mãe do nosso Salvador. Dores que a acompanha desde o dia em que ela apresenta Jesus no templo. A profecia de Simeão é a primeira dor. E assim partilharemos durante toda essa semana as dores de Nossa Senhora. Então esperamos em Deus que essa semana de olhar para a dor da Virgem Maria seja também um olhar libertador para nós, para os sofrimentos que passamos. Que contemplar a dor da Virgem Maria nos faça tirar de nós todo o olhar distorcido que colocamos diante dos nossos sofrimentos. Aquele olhar de revolta para com Deus, de questionamento, por que comigo? Porque o que eu fiz de errado? Porque esses questionamentos só nos causam sentimentos equivocados. A mística do sofrimento é algo muito profundo, nós não conseguimos entendê-la racionalmente. E quando nós procuramos esse entendimento e começamos a questionar a Deus, podemos pôr em prova até a nossa fé. Então, olhar para o sofrimento da Virgem Maria e na semana depois vivermos o próprio sofrimento de Cristo com Ele, nos faz entender que o sofrimento faz parte da vida do cristão. A Santíssima Virgem também não merecia, Cristo muito menos, mas sofreram. Então o sofrimento faz parte da vida do cristão e é preciso olhar para ele com um olhar transcendente, sobrenatural, para que ele não nos sufoque, para que também não cause em nós revolta contra Deus principalmente. Então que essa semana seja para nós libertadora. Hoje a nossa breve partilha está na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8. É a segunda leitura proposta para a liturgia deste domingo. Diz assim: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. A leitura de hoje nos leva a uma reflexão muito profunda e muito benéfica para esse tempo quaresmal. Começa o apóstolo São Paulo dizendo: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Nesta passagem, São Paulo vai dizer que aquilo que nós já sabemos por verdade de fé, que habita em nós as duas realidades da matéria e do espírito, do corpo e da alma. E equivocadamente nos tempos de hoje, nós temos permitido que o corpo coordene a alma, que os nossos instintos, que os nossos desejos coordenem a nossa vida, ao passo que deveria ser exatamente o contrário. A alma, que é também a inteligência humana, é quem deveria conduzir o corpo.
Ou seja, nós somos totalmente capazes de controlar os nossos instintos, os nossos desejos, os nossos apetites. E aqui não falamos somente da realidade sexual, não, falamos também da realidade normal, os apetites sensíveis. Por exemplo, o apetite desordenado para comer, a gula, o apetite desordenado de viver na preguiça, de ter preguiça de tudo, estar sempre prostrado, sempre deitado, de não ter coragem de levantar, de fazer nada. Aquele comodismo, aquela entrega sempre ao desânimo. Nós somos totalmente capazes de deixar com que a nossa inteligência nos diga: eu quero comer isso, mas eu não preciso, então eu não vou comer. Eu não vou comer em excesso. Eu gostaria de ficar o dia inteiro deitado, mas eu não posso, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha vida, então eu faço o que eu preciso fazer. E eu tenho uma alma ordenada e que ordenadamente coordena o meu corpo. E aqui, é claro, São Paulo fala de coisas espirituais, então São Paulo vai muito mais profundo nessa realidade. São Paulo vai dizer que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Os que permitem que somente os seus desejos e os seus instintos coordenem a sua vida não podem agradar a Deus, porque a carne instintivamente vai sempre nos levar para aquilo que é aquela tendência ao pecado, a concupiscência, a mancha do pecado original. A carne vai sempre buscar os prazeres e, vivendo os prazeres de forma desordenada, sem limites, sem regras, vai se tornar escrava dele. E se tornando escrava dele, é incapaz de ser livre para amar a Deus. Porque quanto mais escravos do prazer, mais egoístas, mais egocentristas, mais voltados para a nossa satisfação estamos. E quanto mais o nosso olhar voltado para nós, menos nós somos capazes de nos voltar para Deus. Porque o ato de amor é se desprender de si para olhar para o outro. Eu sou capaz de amar quando eu sou capaz de renunciar àquilo que eu quero para fazer o bem àquele que eu amo. O amor é a renúncia de si para o outro. Eu só consigo amar a Deus quando eu deixo de olhar para mim mesma, para aquilo que me acorrenta, para aquilo que me escraviza e olho para aquele que me ama. São Paulo vai dizer com tanta clareza: vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Meu irmão, nós somos batizados e pelo batismo recebemos a graça do Espírito Santo. Habita em nós a graça de Deus. Então precisamos entender que essa força sobrenatural que habita em nós pode e deve nos fazer, nos conduzir nessa vida a uma renúncia àquilo que nos afasta de Deus, porque o Espírito é o próprio Deus em nós. É o mistério da Santíssima Trindade. Você e eu fomos batizados e por que não somos capazes de viver segundo o Espírito? Porque estamos deixando com que a nossa carne coordene a nossa vida, que os nossos desejos, que a busca pelo prazer coordene a nossa vida. E quando nós nos rendemos simples e unicamente à busca desordenada pelo prazer, nós vamos nos afastando do amor de Deus. É preciso fazer aquilo que São Paulo diz aqui para nós, permitir que o Espírito que habita em nós coordene as nossas vidas. Nós, batizados, temos infusos em nós a graça do batismo. E esse tempo quaresmal é o tempo favorável, porque nele a Igreja nos convida a olhar para as nossas fraquezas, nos autoexaminar, procurar o sacramento da confissão pelo qual temos a nossa amizade refeita com Cristo e assim, nessa amizade refeita, vivermos segundo o Espírito que habita em nós. Olha o que São Paulo vai dizer no versículo 11: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais.
O Espírito Santo que habita em nós é o mesmo Espírito que habitou na alma humana de Jesus em plenitude e o ressuscitou dos mortos. Então, meu irmão, o Espírito Santo que habita em você pode, em você e em mim, nos arrancar do pecado, nos fazer ressurgir, ressuscitar para uma vida com Cristo. É preciso primeiro reconhecermos essa graça e buscarmos essa graça de verdade. Então, nessa Semana das Dores, nesse tempo quaresmal, nesse tempo favorável, nós que estamos nos aproximando da Semana Santa, eu te convido, meu irmão, a olhar para dentro de si, fazer um sincero exame de consciência, ver aonde você está pecando, procurar um sacerdote, confessar com o propósito de não mais pecar, refazer a tua amizade com Cristo e deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, que quer nos tirar do pecado e nos levar à vida eterna. Essa é a mística daqueles que, sabendo que estão nesse mundo, que vivem neste mundo, que têm a sua tendência ao mal pela carne, mas que também têm a esperança da vida eterna pelo Espírito que habita em nós. Que essa breve partilha te traga clareza e desperte em você a vontade de viver segundo o Espírito, porque é vivendo segundo o Espírito que nós somos capazes de vencer o pecado, de agradar a Deus e de viver a vida em plenitude que Ele nos prometeu. Espero em Deus que você viva com sabedoria esta semana e empenhado em renunciar ao pecado e deixar-se conduzir pelo Espírito que em vós, que em você, que em mim, que em nós habita. Se você ouviu essa partilha até agora, eu te peço para curtir, compartilhar, deixar aqui o seu comentário e se inscrever no canal, caso você ainda não o tenha feito. Assim, nós crescemos aqui nesse projeto. Que Deus nos abençoe e nos guarde por intercessão de Nossa Senhora das Dores e de São José. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.